Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd. Eu tô meio torto aqui, peraí, deixa eu só ajeitar a câmera. Agora sim. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje, episódio de número 198. Ao meu lado está ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. E agora também com grandes novidades e um excelente filme que passou nos cinemas. Vamos falar de Avatar. Avatar. Avatar, Fogo e Cinzas. Mas também no dia de hoje, vamos falar também do teaser, da ativação, na verdade, né, Bernardo? Não chega nem a ser um teaser, assim, de Vingadores Doomsday. Na verdade, já tinha até vazado, né? Eu até mandei pra você no meio da semana passada, se eu não me engano. O teaser na segunda-feira já tinha vazado. Todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas que estão aí mais, vamos dizer assim, mais atentas à internet já viu o teaser, que era para sair apenas nos cinemas, mas que vazou aí com uma grande novidade em Vingadores Doomsday. Então vamos falar disso, Avatar, vamos falar desses dois assuntos neste domingo, Bernardo, que é não só domingo, mas é o último domingo antes do Natal, né? Como que o, Isso mesmo. como que o ano passou rápido, né? Já estamos aí, Esse ano voou. voou, já estamos aí na quinta-feira, hoje domingo, na sexta-feira dessa semana já é Natal. E só lembrando que vamos ter episódios especiais, como a gente faz sempre no final de cada ano. Então, um episódio especial vai ser a retrospectiva, o que aconteceu de melhor e de pior nesse ano de 2025. Vamos ter também a perspectiva para 2026, o que vamos ver no cinema no ano que vem. Ano que vem, Bernardo, é um ano bastante recheado, vamos dizer assim, de coisas interessantes no cinema do ano que vem. Você já pode dizer alguma coisa que você está com mais expectativa de poder acompanhar no cinema no ano que vem? Então, o filme novo do Homem-Aranha, Duna, parte 3, Os Vingadores. É, tem Toy Story 5, tem Toy Story 5, tem Odisseia, que é um filme aí que está sendo bem aguardado, tem Supergirl, né? Já esqueceu de falar, Supergirl também do ano que vem. Tem muita coisa boa nesse programa de perspectiva. Vamos falar disso e de muito mais que vem aí nos cinemas em 2026. E também, Bernardo, vamos ter neste final de ano a premiação que a gente faz todos os anos, né? O Rádio Nerds Awards. Todos os anos tem a premiação dos melhores do ano. Esse ano não vai ser diferente. Vamos estar fazendo também nesse final de ano aí a premiação dos melhores. Tem categoria aí que vai ser meio complicado achar melhores aí, mas vamos dar um jeito, vamos ter aí a premiação também, né, Bernardo? Isso tudo Isso aí. e muito mais. Ainda tem Stranger Things, enfim, tem muita coisa interessante ainda dentro do Rádio Nerd. Muito obrigado, aliás, pela audiência, né, dessas semanas anteriores, tanto no YouTube como também nos aplicativos de áudio. Então vamos lá, Bernardo, vamos começar a nossa conversa desse domingão. Primeiro, antes da gente entrar no assunto de Avatar, Fogo e Cinza, eu queria falar com você sobre a ativação de Vingadores Doomsday. E aí, Bernardo, você viu no cinema? Como é que você viu? E já dá aí o seu primeiro comentário sobre a volta dele, a volta dos que não foram, vamos dizer a verdade, né? Steve Rogers de volta. E aí, Bernardo, o que você acha?
que você achou, né? Gostei. Por quê? Era praticamente previsível, né? A gente até chegou a comentar aqui, você vai lembrar depois do filme, ou antes do filme, agora eu não vou saber qual é o episódio que eu cheguei a comentar aqui, do filme que eu tô dizendo, do Capitão América 4, né? Eu cheguei a comentar aqui, e você também, que se o filme não fosse bem, eles iam trazer o Steve de volta, né? E dito e feito, né? A gente tinha comentado isso aqui no início do ano, né? Porque, assim, o Capitão América é o principal, é o principal, não é o principal que eu ia dizer, na verdade é o líder, né? É o líder dos Vingadores. Se o Capitão América que você fez para esse universo não deu certo, você não vai ter um líder que não deu certo. Então, eles vão jogar na nostalgia, trazendo de volta quem? Quem deu certo lá atrás. Concorda, Bernardo? Concordo, e tipo, é aquela coisa, né? Que eles vão tentar consertar tudo de última hora, né? Do consertar. Só que o grande problema que eu vejo nisso, Bernardo, é o seguinte. Com esse teaser, pra quem ainda não sabe, a gente não vai passar aqui porque a Marvel tá Dando derrubando. copyright. Tá derrubando quem coloca, principalmente no YouTube. É o seguinte, o teaser Conta aí, Bernardo, o teaser pra gente. O teaser é, por Enquanto eu exemplo, tomo Steve um Rogers gole chegando aqui. de moto na casa dele nos anos 40 e pegando a roupa dele. E não só isso, né? Ele fica lá com a criança no colo, que é o filho dele com a Peg, né? Sim. E isso cai com aquela teoria que você até uns dias atrás trouxe aqui, que o Vingadores Doomsday vai ser uma continuação direta de De Ultimato, Ultimato. que é aquele momento ali das entregas da joia. Só fala de novo aí aquela teoria que você disse pra mim há 2 semanas atrás. Então, o ponto de partida da história vai ser o Steve depois que ele entregou as joias. Então, tipo assim, o que vem acontecer a partir disso, entende? E depois que vai ser mostrado os outros mundos, o mundo principal, entende? Para E, e, evitar o, de expor aqueles erros todos que aconteceram no universo atual. e o ponto de partida, Bernardo, vai ser a entrega das joias, né? Eu digo ponto de partida o seguinte: o que desencadeou as incursões vai ser a entrega das joias que o Steve foi e não voltou. É isso que vai levar as incursões, né? Então, vamos dizer assim, o estopim para todos os acontecimentos de Vingadores Doomsday. E aí eu trago um outro furo aí, outra provável história, é que como o Steve não voltou, você tinha então naquela mesma linha temporal dois Capitão América, né? Dois Steve Rogers, que seria esse que tá casado ali com a Peggy Carter, né? Tem um filho e tem o outro Steve que tá congelado, né? Então você tem dois Steve Rogers, e isso leva a uma incursão naquele universo. E aí tem um vazamento que fala, Bernardo, eu não sei se você já ouviu, que essa incursão seria o motivo para que o Dr. Doom perdesse o filho dele. Você já ouviu? Essa, sim, Já sim, ouviu? também fiquei sabendo dessa história. Que é essa incursão com essa entrada do Steve Rogers para viver a vida dele lá no final de Ultimato levaria à morte do filho do Dr. Doom, e isso ele ia buscar vingança e desencadearia toda a história de Vingadores Doomsday. Bernardo, se foi isso, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, eu já falei aqui que eu, embora acho legal a volta do Robert Downey Jr., tudo mais, mas você perde toda a história
do Victor Von Doom, né? Da história da mãe dele, do pai dele lá em Latvéria, que a mãe dele, o pai dele era um médico, a mãe dele mexia com magias, né? E Latvéria era um país pobre, enfim, toda a história do Victor Von Doom vai se resumir a uma variante do Tony Stark. É uma coisa que, pra mim, eu não gostei. Agora, se for seguir por esse caminho que de fato, como a gente falou aqui, é outra, vamos dizer, não é burrada, eu até perdi a palavra, é uma assinatura de atestado de incompetência da Marvel. Por quê? Eles estão tendo que corrigir tudo de última hora, né? Não só corrigir tudo, Bernardo, mas ela tá virando pra você e falando o seguinte, ó, tudo que você viu desde o Ultimato até aqui, nada vale. Não vale nada, porque o que vai causar todos os acontecimentos de Vingadores Dunsday é o que aconteceu em Ultimato. Então, nada... Cara, você pensa a mesma coisa que eu, tipo assim, esquece tudo, né? É lógico que algumas coisas têm que ser lembradas, como a explicação de Loki ali, dos multiversos, tudo, mas isso poderia ser explicado dentro do filme próprio do Dunsday, né? O que é o multiverso? Uma explicação rápida ali. Então, não era necessário ter tudo isso aqui. O que a Marvel tá dizendo? Pelo menos, na minha opinião. Ó, não é necessário nada disso que a gente fez desde Vingadores Ultimato até aqui. Nada disso é necessário, porque porque os acontecimentos de Vingadores Dunsday vão ter início em Vingadores Ultimato. E não no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou no filme dos Eternos. Nada disso vai ter início ali. E é um novo momento da Marvel, porque a Marvel construía as coisas durante 10 anos para ir fazer o seu grande evento. Não, agora esse seu grande evento vai ser tudo vindo do último evento anterior. Então, tudo aquilo que passou nesses anos todos, esquece, porque os acontecimentos, eles vão ser o quê? Eles vão ser derivados, vamos dizer assim, do que aconteceu diretamente lá Ultimato. Na última cena de Ultimato. É o atestado de incompetência sendo assinado, né? Isso também que eu pensei, vai ser tudo com base em Ultimato, não é nesses últimos 5 anos, entende? Então, assim, pra que teve esses últimos 5 anos? Né? A gente viu isso tudo aqui, maioria das coisas, vamos dizer aí 80% das coisas que passaram nesses anos aí foram porcarias, e a gente acompanhou atentamente para saber o que seria do futuro do universo da Marvel, para chegar aqui e falar assim, ó, isso tudo que você viu aí não vale nada, a partir de agora a gente começa pegando desde lá do início dos acontecimentos de Ultimato. É foda. E agora, o segundo, Bernardo. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção pra você é o seguinte. Primeiro trailer é o Capitão América, né? Sim. Segundo trailer, quem que é? Thor. Terceiro trailer. Doutor Destino. E o quarto trailer? Deve ser o trailer principal, né? Thor, Capitão América e Doutor Destino, que é o Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, vamos dizer assim. Tentar levantar o hype, né? Levantar o hype. Mas o que você vê aí? Que são os protagonistas. Desespero, né? Os protagonistas lá de trás. Quem que vai ser os protagonistas deste próximo filme? Os protagonistas que a Marvel ou matou lá atrás, ou sumiu, ou acabou com a reputação lá atrás. Então os cabeças de chave, vamos dizer assim, de lá de trás, voltam agora para salvar a Marvel. Atestado de incompetência sendo assinado, mostrando que você não conseguiu criar novos líderes no seu universo. Que você vai então você vai ter que apelar, né? Vai ter que chamar os caras lá, os velhinhos lá de volta para poder resolver a parada mais uma vez. Ah, não, eu vi muita gente falando isso. Ah, mas o
o Steve ele vai voltar apenas pra uma participação, ele não vai ser Não, o que Capitão isso. América. Cara, eles fizeram um teaser, o primeiro teaser do filme é o cara. Você acha que o cara ele não vai ser um protagonista do filme? Claro Com que vai. certeza vai. Claro que vai, né? Então, atestado de incompetência sendo assinado pela Marvel, trazendo os veinhos de volta lá pra ser os protagonistas do filme. As mesmas caras lá de trás que a Marvel desfez vão ter que ser vão voltar pra salvar esse universo que tá capengando aí há 5 anos. A verdade é que o Capitão América do Sam Wilson não vingou, né? Não vingou. É o que eu disse lá no dia do filme dele. Se ele não vingasse, eles iam trazer o Steve de volta, né? E não vingou, né? Não vingou. Teve 2 momentos, vamos dizer assim. Teve a série dele com Soldado Invernal e o filme, os dois. A série é boa, mas o filme não vingou. E aí tem que trazer o cara de volta, né? É complicado. Bom, e não só ele, né? Senão a gente fica achando que a gente tá colocando toda a culpa nele, né? Mas todo o universo que foi criado não vingou, né? A Shuri como Pantera Negra não vingou. O que mais que foi criado? Miss Marvel não vingou. A She-Hulk, que ia ser a sucessora do Hulk, não vingou, né? Então, muitas coisas. A verdade, a grande maioria das coisas que foram colocadas no universo da Marvel desde o final de Ultimato acabaram não vingando, né? Verdade. Bom, Bernardo, tem mais alguma coisa pra falar do filme, do Ultimato? Não, só Você isso. gostou da estratégia de lançar apenas no cinema? É uma coisa pra alimentar o hype, né? É, mas é uma estratégia, na minha opinião, meio burra também, né? Porque vai vazar, não tem como. Todo mundo, nos cinemas do mundo todo, você ficar controlando que não pode filmar ou não, vai vazar. Uma hora vaza. E aí a gente acaba vendo de uma maneira, vamos dizer assim, com um vídeo ruim, né? Enquanto poderia ser lançado no YouTube com um vídeo HD, vamos dizer assim, né? Eu acho uma estratégia meio boba, né? Meio assim. Vazar vai vazar, não tem como. Não tem como no mundo todo você controlar os vazamentos. Ah, mas eu vou ficar tirando, né? Igual a Marvel tá fazendo. Se você colocar no YouTube ou em outra rede social, eles vão lá e cortam o vídeo fora. Pô, mas aí o cara coloca 10 vezes, o outro lá coloca mais 10. Não vai, você não vai conseguir cortar todos os vídeos que forem colocados na internet, né? Então eu achei uma atitude meio burra da Marvel. Eu acho que ela deveria colocar nos cinemas, mas também colocar no YouTube ao mesmo tempo. Bernardo, vamos então para o assunto Avatar Fogo em Cinzas, que é o filme que fecha, vamos dizer assim, o ano nos cinemas, né? Não tem outro grande blockbuster depois de Avatar Fogo e Cinzas. Ah, tem Anaconda, mas, pelo amor de Deus, né? Não tem um grande blockbuster depois, né? Então Avatar Fogo e Cinzas é aquele filme que vai fechar o ano de 2025 nos cinemas, oficialmente, né? Vamos dizer assim. Oficialmente não, né? Extraoficialmente. E que vai abrir também, porque ele vai ficar aí o mês de janeiro inteiro, e é assim que Avatar chega a 1 bilhão, né? Ele pega todo aquele mês de janeiro que não tem nenhuma grande estreia, nenhum blockbuster entrando em estreias no cinema. Então ele pega aquele todo ali e vai fazendo seu pouquinho em pouquinho toda semana, chega aí a 1 bilhão, 2 bilhões, como chegou os outros avatares. Bernardo, o que você achou do filme? Cara, gostei, mas igual a gente tava falando antes de começar a gravação, é, primeiramente é um filme excelente, como blockbuster, efeitos visuais primorosos, mas tem umas coisas ali que, como que eu te explicaria, já ficam enjoativas. A mesma história? A mesma história e também, não que Avatar tenha que ter um roteiro primoroso, mas tem coisa que fica batida, entende? Uma coisa que eu chamei a atenção, eu tava até relembrando do nosso episódio quando a gente tava comentando sobre Avatar, o da água lá, há 2 anos atrás, há 2 ou 3.
Foi 2, né? 3 anos. 3 anos, nossa, já tem isso tudo. Há 3 anos atrás a gente comentava sobre isso aqui no Rádio Nerd. O pessoal que tá aí no aplicativo de áudio pode até voltar aí 3 anos atrás pra achar. E eu falava a mesma coisa, Avatar não tem um grande roteiro. Avatar ganha, vamos dizer assim, público. Por quê? Porque Avatar é aquela história simples. A história que todo mundo entende. E aí a galera vai mais pra ver o quê? Pra ver os cenários, pra ver, como é que fala? O Os CGI, efeitos. né? Pra ver a beleza de Avatar, a beleza de Pandora, vamos dizer assim, né? Então Avatar é mais isso do que de fato você ter uma história, um grande roteiro, né? E aqui eles repetem, vamos dizer, eu nem falo repete o roteiro, eles usam do filme passado pra continuar. Então é uma continuação direta. Não sei se você concorda comigo, mas Avatar 3 é uma continuação direta de Avatar 2. Até na história. Porque a história se passa mais naquele cenário de Avatar 2. Então, assim, a gente não tem Progride, né? grandes mudanças de cenário de Avatar 2 para A Avatar história não 3. progride. A história não... Em termos de cenário, a história não progride. Porque os cenários são os mesmos. E eu acho que o grande problema desse filme Avatar 3, e a gente já está começando a falar dos problemas, é exatamente que os cenários já são os mesmos. Tirando um ou outro ali, a maioria dos cenários é aquele mesmo que a gente viu no Avatar 2. Não tem uma grande mudança, né? Então, uma das coisas que me chamou mais atenção negativamente é exatamente isso. Não tem uma grande mudança em termos de cenário de Avatar 2 para Avatar 3. E cenários de Avatar é o principal. É mais até que a história. Porque, como a gente disse, a história ela é aquele negócio, aquele roteiro água com açúcar. Aquele roteiro que você já viu 30, 40, 50 vezes. Concorda? Concordo. E, tipo, igual aquela questão lá do Quaritch com o Jake Sully, aquilo já fica enjoativo, entendeu? A briga dos dois já não tem pra onde ir, entende? Já não tem mais pra onde ir aquela briga, né? Porque, assim, o Qualit, ele morre e vive toda vez, né? Esse bobeiro nem morreu dessa última vez, né? Fica em aberto. Daqui a pouquinho a gente vai comentar mais quando a gente estiver falando com spoiler, né? Mas o filme deixa em aberto. Fica na, vamos dizer assim, no pensamento, vamos dizer, você vai acreditar ou não se ele morreu ou não, né? Isso é verdade. O filme deixa em aberto, né? Bernardo, vai segurando daí que eu tenho que fechar a janela aqui, começou a chover mais forte. Mas vai Fechou. falando aí o que você Mas, achou, o que você não gostou do filme. então, é um filme que, por exemplo, não peca em efeito visual, igual muitos filmes recentemente, que em qualidade de efeito visual decai, mas é um filme que, com relação ao roteiro, você espera sempre o feijão com arroz, e isso, por incrível que pareça, mesmo a gente não tendo o Avatar como um sinônimo de roteiro primoroso, acaba que enjoa, porque não tem mais pra onde ir a história, já fica aquela coisa enjoativa, repetitiva de fórmula. Soa repetitivo e batido, não soa uma coisa legal. Soa simplesmente repetitivo. Então, é um filme que você se diverte, é um filme pipoca que você gosta, mas não é um filme que progride a história. É uma coisa que você literalmente vê aquilo que você já viu antes. Então, não tem nenhuma novidade, nenhuma. Eu também concordo com você que você não traz nenhuma. É exatamente isso o grande problema. Você não tem nenhuma grande novidade, nenhuma mudança. Agora, vamos falar das partes positivas, que, assim, pra mim, primeiro, a Varang, que é aquela mulher lá do fogo, né? Sim. Eu acho que é a melhor personagem
do filme. Eu acho que, assim, é a melhor personagem do filme, embora eu acho que ela deveria ter sido mais trabalhada, vamos dizer assim, né? Acho que o filme ele peca muito em não trabalhar ela, né? Eu queria ver mais dela. Queria ver mais. O que é aquela tribo que ela comanda, né? Porque a tribo ali do fogo, você não concorda comigo, Bernardo? A tribo do fogo, ela é demonstrada ali, mas, assim, eles ficam mais como uma espécie de coadjuvante. Eles são coadjuvantes. Principalmente naquele ponto de cooperação, né? Isso. Como a gente viu na tribo da água, todo aquele desenvolvimento naquele mundo da água, a gente não tem o desenvolvimento no mundo do fogo. Então, a tribo, que é a tribo do fogo, na verdade, ela é uma, vamos dizer assim, uma coadjuvante no filme que seria dela, né? E aí eu acho um problema bastante questionável para esse filme de Avatar. Deveria trabalhar mais a tribo do fogo e não deixar eles como um grande coadjuvante do filme, né? A outra coisa também que me chamou muito a atenção foi o desenvolvimento da personagem lá da Gamora lá. Eu esqueci o nome da personagem. Neytiri, que é a personagem principal da história, né? Que é quem comanda de fato, é a personagem. A história passa por ela. E ela só tá na força do ódio, né? E por que o ódio dela? Você pode dizer assim, mas por que ela tá com tanto ódio? Porque ela perdeu um filho, né? Então, o interessante desse filme, a parte mais interessante desse filme, é mostrar como cada um passa pelo luto. Então tem lá o irmão que passa de um jeito, a mãe que tem um outro jeito de sentir o luto, o pai, né, tem um outro jeito de sentir o luto, o Jake, né, que é o pai, ele tem um outro jeito de sentir o luto, né? E a parte mais interessante do filme é exatamente essa, né? Porque em termos de cenário, são coisas que a gente já tinha visto no filme anterior, né? Tem mais alguma coisa pra falar sem spoiler, Bernardo? Não, é só isso, e é repetitivo, né? Mas é legal. Eu não veria de novo, Bernardo. Sinceramente, pegar mais 3 horas pra assistir Avatar, eu não... Também não, é só pra conhecer e tchau, né? É só pra conhecer mesmo, é só pra ver todo aquele cenário, tudo mais, todo aquele vislumbre de Pandora, né? Mas não é aquele filme que você assiste 2 vezes, por exemplo, né? É muito cansativo, 3 horas, mais de 3 horas de filme, né? Acaba que você não sabe mais aonde colocar o pé, porque vai indo, cansa, né? Mas assim, é a proposta do James Cameron, né? É assim no 1, é assim no 2 e é assim no 3 também, né? Embora, Bernardo, o final, a gente até vai comentar mais do final, mas eu senti que o Cameron meio que deu um final para a história. Eu também senti. Porque caso não venha a ser possível, tem um fim, né? Eu senti que ele fechou a trilogia e que não é necessário um 4º filme, vamos dizer. Eu também senti isso, entendeu? Se acabar ali, acabou. Se acabar ali, acabou. Pode ter uma 4º filme, mas se acabar agora no 3, tá bom. E aí, era o que eu até falava com você antes, no off, que parece que o James Cameron, porque a ideia inicial do Cameron era fazer um filme, cada filme para uma... para uma... Como é que fala? Um elemento? Elemento. Para cada um dos elementos da natureza, né? Tivemos o primeiro, que é terra, ligado à terra, né?
segundo ligado à água, terceiro ligado ao fogo, embora, volto a dizer, eu acho que faltou fogo e cinza nesse filme, e o quarto seria ligado ao ar, né? E aí teria um quinto filme que ia juntar tudo e encerrar a franquia. Mas eu senti nesse 3, eu não sei se com você também é a mesma coisa, eu queria a sua opinião. Que eu acho que o Cameron meio que cansou, assim, falou assim, ó, eu tenho a ideia de fazer 5 filmes, mas vou fazer a finalização nele no 3 aqui. Pra que... Agora eu só vou fazer se a Disney quiser. Se a Disney chegar pra mim, eu não vou atrás da Disney e pressionar a Disney falando, ô Disney, faz aí o 4, tudo mais. Eu só vou fazer se a Disney vir a mim e pedir. Você não achou isso também? Também achei, já tá. É porque ele mesmo sentiu que já tá batido, entendeu? Ou também já tá cansado também, né? Porque é um filme cansativo pro Cameron, né? Porque ele, além de ser o diretor, ele é roteirista também, né? Tem 20 anos que ele tá nessa aí. Não só 20, Bernardo. Eu vi na internet, hoje mesmo, um jornal de 96 dele após o Titanic. Ele já falava que queria fazer um filme do Avatar. Um filme de extraterrestres, né? Com toda essa história de Avatar. Então a ideia dele já vem desde antes de Titanic. Então imagine quanto tempo que ele tá nesse projeto, né? Então chega uma hora, o Cameron também já tá ali velhinho na idade, né? Chega uma hora que, assim, mesmo sendo o projeto da vida dele, ele fala, eu tô cansado disso, né? Vou me aposentar, vou pegar coisas mais tranquilas só pra trabalhar, né? Então achei meio que ele tá desgastado com a história. Ele já tá meio que cansado e talvez, se fechar agora nesse 3, ele não vai ficar triste, não. Pelo menos é isso que passou pra mim assistindo o filme. E aqui, eu tô vendo que ele já filmou algumas cenas pra Avatar 4, se precisar. É porque é uma continuação, né? Então é a mesma coisa que eles fizeram pro 3, né? Já tinha filmado lá no 2, né? Mas vamos com spoiler agora, Bernardo? Bernardo, vamos com spoiler? Bora lá. Então eu vou colocar aqui a sirene. Sirene vai tocar. A sirene do spoiler, né? Só deixa eu ver aqui, que a sirene já tá colocada aqui. E ela vai tocar e o que vai acontecer? A partir de agora, depois da sirene, você vai ter spoiler adoidado. Caramba, tá chovendo pra caramba agora, viu? O céu tava... o céu tava... tava azulzinho, parecia que o dia ia ser um dia tranquilo, mas agora desceu uma chuva aqui. Aí também tá, né, Bernardo? Tá. Tá chovendo pra caramba agora. Mas vamos lá, vamos com spoiler agora pra galera, Bernardo, que tá aí querendo saber como que foi Avatar. E tem uma galera que não se liga, não tá nem aí pra spoiler, vamos dizer assim, né? Pode mandar spoiler adoidado, que não muda toda a vontade de ir no cinema, né? Tudo aquilo. Vamos trazer então com spoiler. Primeiramente, como eu disse, o filme falta fogo e cinzas. Porque a personagem da Varang, ela é uma personagem importante no filme, só que ela é uma personagem, vamos dizer assim, que não é trabalhada, né? Porque o filme, ele conta a história da tribo dela, que foi uma tribo que teve problemas relacionadas a alimento, né? E aí eles meio que cortaram relações com a terra, com a mãe terra, vamos dizer assim, né? E por isso que eles são revoltados. Mas é só dito, não é mostrado, como é, por exemplo, a tribo da água. E isso eu senti uma falta, Bernardo. Você concorda? O que você achou?
Então, eu achei interessante a questão da falta de fé deles, como que isso é abordado. É interessante. A falta de fé deles acontece exatamente porque eles perderam tudo, mas não é mostrado. O grande problema disso, eu tenho um problema com o cinema, né? Que em relação a isso, não se mostrar, não se mostrar, por exemplo, você fala e não mostra. Eu acho um grande problema nos cinemas quando isso acontece, né? Você fala e não mostra. E aqui acontece a mesma coisa. É falado, mas não é mostrado, né? Outra coisa, É, Bernardo, você concorda comigo? concordo, eles só reverenciam, né? É, falta isso, né? Poderia mostrar. É porque o que acontece? É porque a tribo do fogo, ela não é importante, né? A tribo do fogo não tem, vamos dizer assim, importância no decorrer, vamos dizer assim, do filme, né? Acaba que eles são reduzidos a capangas, né? É isso mesmo. A tribo do fogo que deveria ser, vamos dizer assim, importante para a continuação, não importante para esse terceiro filme, já que o filme é chamado Fogo e Cinzas, é apenas capangas ali que entram em acordo com o vilão maior do filme e servem ali para derrotar o mocinho, né? Eu acho muito pouco para que o filme, pelo nome, por exemplo, que o filme poderia mostrar, vamos dizer assim, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante é aquela relação do Quality com a Varang. Do Quaritch com a Varangue, no caso, assim, a relação que você fala de amor, né? Isso. Porque ali não era nem amor, Bernardo, ali era uma relação de poder, né? A Sim. Varangue, ela via no Quality uma relação de poder, uma relação de ganha-ganha, e o Quality também tinha uma relação de ganha-ganha com eles, né? Isso é Então eles verdade. fecharam essa aliança, mas por causa do poder, né? É muito estranho aquilo e o Quality ter, tipo assim, se reduzido a isso, né? É, ficou muito estranho mesmo, né? Bernardo, vai tocando aí que eu tenho que fechar uma janela aqui, mas vai tocando o que você gostou, não gostou do filme. Vai falando aí. Então, eu gostei com relação à questão da, dessas batalhas, porque essas batalhas trazem um novo ar pro filme, principalmente a batalha com o povo das cinzas. Agora, não gostei muito desse negócio. O Quaritch deixou de ser um vilão. Sei lá, ele perdeu a característica de vilão. A história acaba que ela fica muito batida e repetitiva com isso. E o bom é que a edição da Varangue acaba que sendo uma coisa inédita e boa. Então, tipo assim, valeu a pena a edição dessa nova personagem, mas a história ainda continua sendo muito repetitiva. E isso acaba sendo um problema. Enfim, é uma boa história, mas acaba que não avança para lugar nenhum. Tanto que chega um ponto de ficar enjoativo. Principalmente com relação a essa questão de Quarity e Jake Sully. Que não tem mais parte para vingança, não tem mais nada disso. Tanto que a trama nem jamais aborda esse tipo de coisa. Pronto, Enfim, Bernardo, foi aí? foi. Nossa, agora desceu um temporal aqui Não, aqui e, também. e aí tive que dar uma corrida aqui. Mas vamos lá, continuando. O caso da Varangue, do Varangue, da Varangue, na verdade, né? E do Quaritch é mais uma relação de poder, né? Sim.
Mas assim, não tinha um amor de fato entre eles, né? Bernardo, falar de outra coisa aqui, que é o seguinte. O que a gente pode falar ainda? Falar da Neytiri. Porque a Neytiri, sendo ela personagem principal do filme, né? Quem conhece Avatar sabe que a Neytiri é a personagem principal, né? E assim, eu gostei muito dela nesse filme, que ela tá muito... ela tem um poder, ela tá com uma força, assim, imensa, sabe? Ela tá com... Ela é uma guerreira, de fato. Eu acho que é o filme dos três em que ela é mais guerreira. Você concorda? Concordo, e ela tá na força do ódio, né? É exatamente o que eu ia falar. Ela tá muito na força do ódio nesse filme. E exatamente o filme fala que é por quê? Por causa do Filho. luto, né? Então é o jeito dela de viver o luto, né? O luto dela é vivido de que maneira? É vivido através do ódio, né? E tem uma cena, Bernardo, muito legal, que é a cena que ela fala com o marido dela lá, né? Que ela tem vergonha dos filhos mestiços. Eu acho que é uma das melhores cenas do filme, sabe? Que é uma cena que mostra que ela tem vergonha dos filhos mestiços, por quê? Porque os filhos dela, no caso, têm uma ligação com a Terra. Os filhos dela são uma espécie de seres humanos. E aí, o que acontece? Vamos dizer, ela tem vergonha não dos filhos, ela tem vergonha do ser humano, né? O que você achou? Humana, né? Hein? Oi, pode falar? Vergonha da espécie humana, né? Tem vergonha da espécie humana. O que você achou dessa cena? Super inesperado dela, entendeu? Tanto que o marido dela, em tese, é humano, né? E ele até fala isso, né? Ele até fala, poxa, mas eu sou humano. Você tem vergonha de mim? E aí eu acho que ela não fala, ela fala que tem ou não fala nada, se eu não me engano. Mas é uma das melhores cenas do filme, tá? Sem sombra de dúvidas, essa é uma das melhores cenas do filme. Agora, o fato de que o filme ele é fechado dentro dele, vamos dizer assim, ou seja, ele tem um final de história, a trilogia pode se fechar dentro desse filme, né? Isso aí pode provar que talvez a gente... Acredito que a gente vai ter o filme 4, Bernardo, porque eu acho que esse filme passa muito facilmente 1 bilhão. Também acho. E hoje... Só ele não cair na síndrome do Transformers. Mas hoje, o 1 bilhão... Passou de 1 bilhão, já é um grande sucesso. Embora é um filme também muito caro, Bernardo. É o que a gente tem que dizer. É um filme muito caro de ser feito, né? Isso é verdade. Porque é um filme, vamos dizer assim, eu acho que o orçamento desse filme era 400 milhões. Ou seja, para ele se pagar, ele tem que chegar a 1 bilhão. Se ele não chegar a 1 bilhão, ele não se paga. É um prejuízo, né? Ele dá prejuízo. E aí, o que eu falo? É o seguinte, eu acho que vai chegar, tá? Eu acho que vai chegar, vai ter janeiro todo aí para poder performar à vontade no cinema, não vai ter nenhum outro grande filme para poder colocar à frente, então vai poder fazer uma grande performance aí, né? Agora, eu acho que vai ter o filme 4, mas o medo do James Cameron era fechar realmente tudo e deixar tudo pro 3. Deixar tudo fechado no 3. Bernardo, a gente já até comentou sobre o final, claro, sem spoiler, mas, assim, é outra coisa também que eu tenho um grande problema. Por exemplo, o Quaritch. Não é mostrado que ele morreu ou não. Ele cai lá no mar, né, no meio do fogo. E, assim,
não viu corpo. Se não tem corpo, não tem morte, né? Isso é verdade. Você acha que ele morreu? Não. Eu acho que ficou em aberto. Se tiver um quarto filme, ele não morreu. Se não tiver, ele morreu. E aí é uma coisa ruim que pode seguir, porque mostra que o quarto filme, o mesmo vilão vai voltar, né? Outra coisa que eu ia te chamar a atenção, exatamente do final, é relacionado ao final. O final do Avatar 3, o problema do final é a mesma coisa do problema do final no Avatar 2. O que eu estou dizendo, o problema é o evento, vamos dizer assim, em si. Que é o ser humano atrás lá daqueles animais lá para poder colher aquela espécie de, sei lá, um negócio amarelo, né? Não é isso o principal problema do segundo? Sim. No terceiro também é a mesma coisa, né? Então, a história, ela se repete no terceiro, né? Agora, tem coisas legais, tá? Uma coisa legal é a Kiri, por exemplo, ela ser uma ligação com a Terra, né? Ela não ser filha do Jake, ela ser filha, na verdade, da Terra, né? Da deusa da Terra. E aí ela tem um poder, assim, bastante interessante, que se tiver um quarto filme, ele pode ser muito bem explorado, né? O que você achou da Kiri? Eu achei interessante. Isso pode ser muito bem... como é que fala? Explorado. Bom, contando aí, na verdade, o Avatar, ele continua muito bonito. A estética do filme, ele não mudou, ela é a mesma estética que a gente viu no 2. E isso é o que mais chama atenção. As pessoas vão ao cinema exatamente para ver isso, né? E tá muito bem feito, embora eu queria ver mais sobre o fogo. Eu acho que a tribo do fogo, ela fica ali em terceiro plano, fica mais como capangas de fato, igual o Bernardo falou, né? Mas em termos de CGI, em termos de qualidade, eu acho que assim, é um primor. É o primor dos cinemas. É um deleite você poder assistir Avatar, principalmente assistir Avatar na tela do cinema, né, Bernardo? Que é a principal, é a qualidade de Avatar exatamente ali, né? Sim, sem dúvida. Enfim, é um filme que repete muita coisa, mas que entrega um deleite visual. Vale a pena assistir, Bernardo? Ir aos cinemas para poder assistir? Sem dúvida. Também acho que vale a pena. Você tem tempo, porque o filme é muito longo, tem dinheiro e tem tempo, poder assistir ali com a família, né? Ver as coisas bonitas. Eu acho que o cenário, mesmo sendo repetido do cenário 2, é muito bonito de poder acompanhar, né? Agora, Sim. assistir 2 vezes eu não assisto, né? Eu acho que assistir uma vez já tá bom demais, né? Você? Também, valeu a pena ter assistido aquela vez já. Bernardo, nota para Avatar? Nota 8. Eu dou uma nota 7, mais pela qualidade e tudo. Avatar tem uma qualidade muito boa, mas eu acho que esse filme, embora tenha mais ação, o que é mais legal, eu acho que é o filme que tem mais ação em Avatar, esse filme 3, né? É um filme muito mais... Ele não é parado como é o filme 2. Até eu acho que o filme 2 foi feito mais parado para você ter aquele momento de poder desfrutar, vamos dizer assim, daquele cenário. No filme 3, como esse cenário ele já é conhecido, já que a maioria do filme passa naquele cenário da água ali, da tribo da água, então ele é mais ação, vamos dizer assim, ele tem muito mais ação, de fato. Mas faltou aprofundar mais no pessoal lá do fogo. Eu acho que eles ficaram ali exatamente como capanga. Por isso que eu dou nota 7 para Avatar Fogo e Cinzas, Bernardo. E é isso então. Tem mais alguma coisa para hoje? Por hoje é só. Então é isso, Bernardo. Um grande abraço. Muito obrigado pela companhia nesse dia de hoje. Eu que agradeço, Daniel, e também agradeço você, caro ouvinte. Até o próximo episódio. Então é isso, caro ouvinte. Essa semana vamos ter
um episódio, vou pensar aqui. Eu acho que tem um episódio antes do Natal que a gente vai fazer uma retrospectiva, tá, Bernardo? Então aí a gente já deseja Feliz Natal no episódio que vai vir na próxima quarta-feira, tá? Quarta-feira nós vamos fazer o episódio de retrospectiva, né? E aí, no domingo que vem, pós-Natal, vamos fazer o episódio do domingo tradicional aí do domingo. Talvez aí pra gente já comentar sobre a segunda leva aí de episódios de Stranger Things. Tá bom, Bernardo? Fechou. Então é isso. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio no meio de semana. Um grande abraço e até lá. Deu quantos minutos?